Livro Depois do Calvário, capítulo 1, Depois da Cruz. Meus sentimentos de decepção e de dor se misturavam. Zombava dele, ao mesmo tempo em que uma dor intensa dilacerava minha alma, que se sentia pequena diante do quadro jamais imaginado. Meu coração disparou, batendo forte, fazendo meu corpo tremer. Depois da zombaria desferida sem compaixão, comecei a gritar como um louco. Meu irmão me assustou com minha inesperada reação, pois meus gritos assemelhavam-se aos de um demente. Por quê? Por que fizeste isso, Jesus de Nazaré? Tu não és o Messias? Meu irmão, um pouco mais controlado, procurou me conter a fim de amenizar minhas exaltadas emoções em desequilíbrio. Abraçando-me forte, disse: Cleófas, acalma-te. Por favor, controla-te. Vamos embora. Não. Preciso saber a razão de tudo isso. Onde está Deus? Não blasfemes, Cleófas. Não ofendas ao Pai, pois poderás receber o castigo merecido. Pois que venha seu castigo, preciso saber. O sonho acabou, Jesus de Nazaré? Embora meu irmão me segurasse, eu continuava gritando, possesso. Por que, Jesus? Por que nos deste a esperança e agora nola tiras? Porque depois de acreditar em ti, tu te entregas à morte como um qualquer. Morreste e mataste ao mesmo tempo. Morreram contigo os filhos da esperança. Cleófas, calma. Os soldados não estão gostando dessa sua atitude. Não é com eles que grito. É com este aqui. Este que não me responde. Desce da cruz, Jesus de Nazaré. Tu és o Messias, o Salvador. Salva minha esperança. Salva o povo judeu. Não fales assim. Falo. Ele é o culpado da minha dor. E agora? O que faço da vida? Tu és culpado, Jesus de Nazaré. Quantos planos fiz! Em minha miséria, ainda encontrei espaço para a esperança de um mundo melhor. Meu Deus, e agora? E agora? Não te revoltes assim, Cleófas. Por tua culpa, Jesus de Nazaré, troquei a esperança pela desilusão. Se és o Salvador, salva minha alma da solidão e da desilusão. Calma, Cleófas. Solta-me, Elias. Deixa-me chorar, pelo amor de Deus, quero chorar. Aos poucos, enfraquecido pela energia despendida com os meus gritos, fui me acalmando, deixei de gritar minha revolta e comecei a chorar. Um pranto dolorido fazia meu corpo estremecer pelos seguidos soluços. Sentia-me uma criança perdida em meio à multidão. Meu irmão me abraçou e me conduziu pelo Calvário, agora descendo na direção da cidade. Os soldados ficaram por lá, assim como alguns familiares e conhecidos do crucificado. Já com o pranto abrandado, falei: E agora, Elias, o que vai ser de nós? Não sei, Cleófas. E nossas vidas? Onde colocar nossas esperanças? Dize-me, Elias. Nós encontraremos um jeito. Eu quero morrer. Quero morrer também. Não digas isso, Cleófas. Meu irmão, ajuda-me. Não sei o que fazer. Nós vamos ficar juntos. Só temos um ao outro. Tínhamos a Jesus de Nazaré, mas agora fomos descendo e ele foi me afagando como um pai ao filho. Ao chegarmos lá embaixo, sentamo-nos à sombra do muro da cidade e continuei em meu pranto descontrolado. Pouco depois, Elias deitou minha cabeça em seu colo. Pouco a pouco fui me acalmando e ali mesmo, enfraquecido e decepcionado, entreguei-me a um sono sem reservas. Senti-me sem forças, como uma frágil folha levada ao sabor do vento. Algum tempo depois, fui acordado pelos gritos do meu irmão. Cleófas, o que aconteceu? Acorda. O que foi, Elias? Estavas sonhando? Por quê? Estavas gritando, não acredito. O que sonhaste? Um sonho horrível. Vi por toda a cidade uma multidão que parecia enlouquecida. Eu caminhava por Jerusalém. As ruas estavam repletas e todos choravam a morte de Jesus. Vi pessoas se culparem por não o terem defendido.
Outras gritavam, arrependidas, suplicando para libertarem e prenderem Barrabás. Havia sacerdotes que prometiam aos gritos fazer outro julgamento e libertarem Jesus. Assustei-me ao ver aleijados, leprosos e cegos enfileirados pelas ruas, clamando por Jesus, para curá-los novamente, pois suas doenças haviam voltado. Vi também soldados sem braços que pediam perdão por terem-no chicoteado. Outros tinham feridas ensanguentadas por todo o corpo, como se fossem chibatadas. Vi escribas e sacerdotes que corriam frenéticos, dizendo ao povo para acreditar que Jesus era o Salvador. Vi reis e rainhas com roupas rasgadas, mendigando um pedaço de pão. Depois de assistir a tudo isso, vi um ancião sentado. Seus olhos brilhavam como fogo incandescente. Ele sorriu e fez um gesto com a mão, chamando-me. Não o atendi. Depois, que cena maravilhosa! Ao longe, um anjo iluminado apareceu e por onde passava sua luz, a tudo clareava. Ele andava e afagava a todos, dizendo para terem fé em Jesus. Veio ao meu encontro e perguntou, por que choras? Respondi que era por Jesus de Nazaré, pois ele estava pregado na cruz, morto. Ele me respondeu, não chores, Jesus não está morto. Ele vive agora em outro mundo, mas voltará para mostrar que a vida é eterna. Desesperado, comecei a gritar que não acreditava em suas palavras, e o que fez com que ele desaparecesse imediatamente. Foi nesse momento que tu me acordaste. Foi só um sonho, Cleófas, só um sonho. Eu sei, foi só um sonho, nada mais. Vamos embora? Sim, vamos. Não quero mais ficar em Jerusalém. Viemos aqui por um motivo que já não existe. Vamos. Levantei e saímos dali. Seguimos a estrada que nos levaria a Jericó. Enxuguei meu pranto como para deixar a dor ali mesmo. Caminhávamos em silêncio, mesmo porque não tínhamos o que falar. Ao chegarmos no alto de uma ladeira, parei e olhei para trás. A imagem diante dos meus olhos era inacreditável. Lá estava ele, crucificado, agora de costa para nós, olhando-o ainda uma vez. Perguntei ao meu irmão, Elias, é verdade o que estamos vendo? Sim, Cleófas, é verdade. Não será este o sonho em lugar daquele que acabei de te contar? Não, meu querido irmão. A realidade é que Jesus está morto. Meu Deus, mas o anjo disse que Jesus vive em outro mundo. Foi sonho, Cleófas. E aquela multidão toda se culpando. Não sei o que dizer. Ficamos ali por longo tempo. Muitas perguntas passaram pela minha mente, mas nenhuma encontrou respostas. Meus olhos represavam as lágrimas que, aos poucos, foram caindo, quentes, parecendo queimar meu rosto. O silêncio se fez entre mim e meu irmão, mas meu coração clamava, e em prantos eu me despedia da minha esperança, disse Elias. Por que somente agora o encontramos? Por que o conhecemos na cruz? Longo tempo se passou sem que eu ouvisse a resposta do meu irmão. Talvez buscasse explicações no coração. Não as encontrando, porém, ele apenas me disse, não sei, meu irmão, não sei. Pois eu te digo, Elias, que não quero saber mais de nada. Eu não vou procurar por Deus para saber a resposta. Não blasfemes, Cleófas. Não sabes o que dizes. Porém, nunca te esqueças do que vou te dizer. Se não procurares por Deus para saberes a resposta, fica ciente de que um dia Ele vai te procurar para respondê-la. Confesso que a afirmativa do meu irmão me impressionou e eu olhei, como a exigir mais explicações. Ele então, olhando-me serenamente, completou: Meu Cleófas, não te assustes com o que falo. Não digas que não me compreendes. Sabemos que o Pai espera que seus filhos o procurem, mas, se não o fazem, Ele os busca de diversas formas, até mesmo pela dor. Continuei em silêncio, pois também acreditava nisso, embora no momento não quisesse aceitar. Desviei meus olhos dos dele, como para fugir dos seus argumentos. Olhando o crucificado, permaneci calado. Então Elias falou: Não espera a dor te responder no futuro o que perguntas hoje. Ao ouvir isso, um nó apertou-me a garganta, e querendo mostrar que minha decepção era maior que a esperança, dei por finalizada a nossa conversa como um gesto
de desdém. O silêncio voltou a reinar. Desviei o olhar do rosto de Elias e fitei o horizonte. Uma massa negra medonha, assustadora, deslizava pelo céu. Perguntei a Elias o que significava aquilo, pois jamais vira uma tempestade como aquela em toda a minha vida. Não era localizada, tomava todo o horizonte. Parecia que o sol fugia da terra e as trevas, comandadas pelo espírito do mal, tomavam posse dos homens. Elias disse que aquilo não era uma tempestade, mas algo terrível que estava para acontecer. Aquela massa negra avançava lentamente, parecendo que uivava de ódio. Do seu hálito saíam ventos fortes que tombavam as árvores e levantavam poeira. De repente, um tremor se fez ouvir e eu perdi o equilíbrio. Elias e eu nos olhamos e, com os olhos esbugalhados pelo pavor, ficamos imobilizados. A massa negra já estava sobre nossas cabeças e se arrastava, como a querer cobrir toda a terra. Homens corriam céleres, implorando clemência aos céus. Soldados abandonaram seu posto diante do crucificado e as trevas invadiram Jerusalém. Ouvi gargalhadas, gritos loucos, gemidos, e tudo parecia sair da terra, das grutas e dos matos. Gritei por Elias e ele me deu a mão, para que não nos perdêssemos, pois, embora muito próximos, víamos apenas nossos vultos, tamanha a escuridão que se fez. Pouco depois, uma chuva torrencial começou a cair e relâmpagos cortavam o ar, iluminando o horizonte. Os trovões eram tão fortes que faziam o chão tremer debaixo dos nossos pés. Não conseguíamos sair do lugar. Onde estava o sol? Fugiu da terra, deixando-a órfã? Com muita dificuldade ouvi Elias gritar que aquilo era um castigo dos céus, em resposta aos homens que mataram o Filho de Deus. Sua voz misturava-se aos trovões e estalar dos relâmpagos que se espalhavam por todo o horizonte. Entre um clarão e outro, vislumbrei um tronco seco à beira da estrada. Gritei para que Elias me seguisse, tateando no escuro. Consegui alcançá-lo e nos agarramos em volta daquela árvore sem vida, mas que ali estava para salvar a nossa. O vento uivava com violência, como gritando sua vingança pelo injustiçado. De repente, percebi que em torno da cruz havia uma espécie de funil a impedir que os ventos soprassem ali. Esfreguei minhas mãos molhadas nos olhos, tentei enxergar com nitidez o que se passava e vi uma luz se formando na cruz, que explodiu em círculos e foi se espalhando por todos os lados. Aquela imensa claridade que se expandiu nos confins do horizonte juntou-se novamente, depois se ligou aos céus e assim ficou por alguns instantes. Ventos circundavam a cruz, até que a luz foi se desligando dela e subiu devagar e desapareceu no infinito. Em seguida, os ventos foram diminuindo, a chuva acalmando, até cair como lamentos suaves sobre a terra sofrida. A massa negra, que parecia um teto colocado no céu, continuou seu destino. Tive a nítida certeza de ouvir uma longa e sinistra gargalhada de desprezo pelos homens, que saía de dentro da massa negra e a acompanhava. Um frio percorreu minhas costas. O sol começou a surgir tímido, parecendo envergonhado por não ter tido forças de se impor diante de tamanha treva que o encobrira. Devagar, muito devagar, a claridade foi voltando. Demorou um longo tempo até que eu sentisse todo o calor do sol em mim. Elias e eu tínhamos as roupas encharcadas e sujas, os cabelos em desalinho, e nossos olhos retratavam o quanto nada somos diante das forças de Deus. Que foi isso, Elias? Já te disse, Cleófas, foi um aviso de Deus, para que jamais esqueçamos que os homens mataram seu filho. Depois de que tudo passou, ainda permiti que meu orgulho tomasse a direção das minhas palavras e os meus sentimentos e respondi: não quero falar nisso, Elias. Foi uma tempestade e pronto. Elias lançou seu terno olhar em mim como um lamento e nada mais disse. Dei um derradeiro olhar para Jesus. A cruz continuava lá, imponente em lamentos surdos. Alguns pingos da chuva que insistia em cair molharam meus olhos secos. Agora meu pranto era interno, era um pranto de revolta que inundava o fundo do meu ser. Queria sair dali,
mas não tinha forças, nem conseguia desviar os olhos da cruz. De repente, como um relâmpago, o sentimento de revolta me tomou. Agarrei-me a ele como para encontrar forças e me virei. Então, com a alma dilacerada, consegui dar os meus primeiros passos ainda pesados, mas decididos. Parti em busca do meu destino. Não queria mais saber da Jerusalém que me apunhalou a alma. Disse a mim mesmo que buscaria um jeito de sobreviver, mais longe dali. Ia em busca de algo que ainda não sabia bem o que era, pois minha razão de viver não mais existia. O que não sabia era que em breve eu estaria de volta.